Olá, pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar um pouco sobre desenhos geométricos, né? Como ele é aplicado na matemática e no conceito que a gente tem aí sobre desenhos, né? O que vai fazer parte no nosso mundo, tanto na engenharia quanto na arquitetura, no curso técnico em edificações, e precisamos entender, né, a representação geométrica para o desenho técnico em si. Então a gente vai ver aí alguns conceitos, né, referente à razão, proporção, estudos dos triângulos, né, a geometria propriamente dita. E aí eu vou passar a palavra para o nosso convidado de hoje, que é Jackson Rangel. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Só um momentinho, tá dando interferência aí. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Sim, sim. Sim, sim, Só tem dois alunos, né? Estão vendo a tela também aí, sim. onde a gente vai abordar esses Sim. quatro conteúdos aí, onde a professora Érica esteve conversando comigo, né? E falando para a gente ver algumas revisões na questão de matemática e também aplicabilidade dentro da engenharia, né, no curso de edificações também, que é de extrema importância. Sabemos que a matemática ela está em várias áreas, não só na engenharia, como na administração, na saúde, né? Então, a gente vive essa questão da matemática. Então, eu posso dizer com toda a firmeza que matemática ela é uma parte de conhecimento exato, né? A física já não é tão exata. E vocês, o que vocês vão ver hoje aqui é simples, né? É a questão da parte de geometria, lugares geométricos, estudo dos triângulos, né? E também a parte da razão e proporção. Então, essa parte aí que nós iremos começar a abordar aqui, tá? Eu trouxe aqui para vocês um mapa de recursos. Eu posso até, vocês possam não estar vendo totalmente, mas depois eu vou disponibilizar esse material para a professora e ela mandar para vocês, porque é de extrema importância. E digo com toda a firmeza por quê? Quando o aluno chega no curso de engenharia civil ou no curso de até mesmo de edificação, ele chega sem uma base, né? Principalmente lá no curso de engenharia civil, os alunos chegam sem base, sem conhecimento, e aí é onde tem certas dificuldades, né? Em alguns cálculos na parte técnica. Então, esse mapa de recursos, onde se refere à questão da geometria, nós podemos perceber aqui que eu tenho o sólido geométrico, né? Sólidos geométricos são classificados dentro dos poliedros e sólidos de revoluções. Então, dentro dessa característica dos poliedros, né, eu tenho os poliedros regulares, irregulares, vocês podem perceber aí, certo? Então, esse caso aí, tá dando para ver aí, gente, essa parte? Só um momentinho. Eu vou botar aqui na apresentação, é melhor para vocês, porque aí vocês conseguem ver melhor, tá certo? Só um momentinho. Como eu estava falando, né? Então, dentro dessa situação aí, é de extrema importância a gente perceber que a geometria está em vários lugares, ok? Só ver aqui se foi. Pronto. Agora eu acredito que vocês vão conseguir ver melhor. Pronto. Tá dando para ver agora melhor? Sim, Então, esse mapa, como eu estava falando, né, de recursos referente aos sólidos geométricos, nós podemos ter duas classificações, que é o poliedro e o sólido de revolução.
Então, essa questão do poliedro aí, eu abordo a questão dos poliedros regulares e irregulares. Quando é que pode ser um poliedro regular? Quando ele apresenta um poliedro tetraedro, certo? Que você vai ver isso lá na frente, certo? Isso também aborda dentro da geometria espacial. E temos também o poliedro irregular, que é a questão do quê? Do prisma, aonde temos a pirâmide, né? E dentro desses dois aí, o prisma e a pirâmide, nós poderemos calcular tanto a questão da área, certo? E o volume desse prisma, como também a questão da pirâmide em relação à sua área e volume. Então, para isso, também eu posso abordar a questão do solo de revolução. Quem são esses solos de revolução? São os cone, cilindro e esfera. Então, dentro dos cone, nós podemos trabalhar também os cálculos de área, de volume, o cilindro de área também, volume, e a esfera também. Então, esse daí, no caso, é de extrema importância, tanto um técnico de edificações como um engenheiro civil, ele saber trabalhar esses cálculos, tanto da área como do volume, para que você saiba calcular, né, essas dimensões relacionado à geometria. Então, nesse caso aí, nós poderemos abordar a geometria que vem através de retas e ângulos, né, que é a parte básica. Então, dentro dessas questões de geometria, retas e ângulos, nós podemos classificar três situações, que é o ponto, a reta e o plano. Então, no ponto, nós podemos ver que não possui dimensões, certo? E elas são indicações feitas por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Por exemplo, um ponto, vocês estão percebendo aí, ó, eu tenho um ponto A, né? Então, de um único ponto, eu posso ter infinitas retas saindo dela, como ponto de origem. Já o caso da reta, ela não possui espessura, mas é infinita, né? Onde não tem começo e nem fim, essa questão da reta. E ela também é representada por letras minúsculas do nosso alfabeto. Pode ter uma reta R, uma reta S, uma reta T, tá? Agora, representando isso sempre com a letra minúscula. Outro fator importante é saber aí o plano, certo? Então, o plano não possui fronteiras, ok? E esse plano, ele é infinito, ou seja, não tem começo e nem fim, mas também é representado por letras minúsculas do alfabeto grego, como, por exemplo, alfa, beta e gama, teta, eta, depende do livro que te apresenta. Então, nós podemos perceber aí que eu tenho três figuras geométricas, né? Eu tenho um quadrado, tenho aí um trapézio, né? Tem na verdade, praticamente dois trapézios, certo? Então, primeiro, o rosinha aí, a letra grega é alfa, o branco é beta, certo? E o outro, o amarelo, gama. Então, nós trabalhamos com esses tipos de letra dentro da matemática. Então, para isso daí, eu posso também observar a importância de uma reta. Uma reta só vai existir a partir de onde sai de um determinado ponto. Ou seja, por um único ponto passam infinitas retas. É aquilo que eu tinha dito lá atrás. Então, de um único ponto pode sair infinitas retas. Se você observar aí, na primeira figura, nós temos a reta T, S, né? E aí, várias retas saindo de um único ponto. Agora, no caso, onde tem dois pontos distintos de um plano, passa uma única reta. Nós poderemos ter, dentro de uma reta, dois pontos. Essa reta R, eu posso ter dois pontos classificados, tanto o ponto A como o ponto B. Também eu posso determinar aí por três ou mais pontos distintos, quer dizer o seguinte, nessa reta apresentada através de um plano, aonde poderemos traçar uma única reta, né, por onde vai passar todos esses pontos aonde estiverem alinhados. Ou seja, observe aí essa figura. Vocês podem observar que eu tenho aqui uma reta, eu vou chamar aqui uma reta R,
né? E nessa reta, eu estou passando 3 pontos distintos, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Claro que cada ponto desse aqui, entre um e outro, ele terá suas medidas. Por isso que quando nós começamos a trabalhar com o AutoCAD, nós teremos que saber essa importância de quê? Do ponto de onde você vai começar esse desenho e a reta principal, para que depois você comece a desenvolver através de quem? De suas medidas. Então, para isso daí, ó, eu posso ter as posições relativas de duas retas em um único plano, certo? Aonde são retas concorrentes e retas paralelas. E o que quer dizer retas concorrentes? Então, nesse caso, quando eu determino retas concorrentes, isso quer dizer que essas retas irão se cruzar em um único ponto. Por exemplo, eu tenho aqui uma reta R, que ela está na horizontal, e uma reta S na inclinação. O encontro dessas duas retas, elas me classificam um único ponto, que é classificado como reta concorrente, ou seja, elas estão se cruzando. E observe ainda, aproveitando aqui, esse cruzamento de duas retas, certo? Você pode ver que existe uma abertura aqui, ó, entre a reta S e a reta R. Você pode ver que aqui tem uma aberturazinha, onde eu estou colocando aqui o cursor, uma forma de ângulo. Só que a gente não tem essa medida exata ainda, né? Tanto de um lado como do outro. Então, ou seja, esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse aqui de baixo, certo? Agora, nesse caso aqui, eu tenho uma reta que não cruza com a outra, tanto a reta A como a reta B, elas não estão se cruzando nesse momento. Mas a partir do momento que eu coloco o prolongamento dessa reta, ou seja, quer dizer que eu vou aumentando essa reta, tanto de B como de A, lá na frente eu vou cruzar ela. E aí eu posso classificar ela como uma reta concorrente. Já o caso da reta paralela, elas não irão se cruzar, ou seja, não possui pontos comuns. Paralelo a quem? A outra reta. Se eu tenho uma reta M, né, e uma reta N, então elas serão paralelas, uma em relação à outra. Então, por isso que elas não conseguem, nesse caso aí, ter o cruzamento. Então, existe o diferencial em relação a quem? As suas posições relativas dessas duas retas, tanto na reta concorrente como na reta paralela. Tranquilo aí, pessoal? Alguma dúvida referente a isso aí? Não, não. Pronto. Não, pode prosseguir. Pronto. Então, nesse caso, eu também posso classificar uma semirreta e um segmento de reta. O que é uma semirreta? Uma coisa importante, quando vocês tiverem aula de física, eu não sei se vocês estão tendo aula de física, nós iremos ver bastante vetores, certo? E essa questão de vetores, ele te dá um norteamento de se trabalhar esse segmento de reta, certo? Ou até mesmo a própria semirreta. Então, para isso daí, o que é uma semirreta? Uma semirreta, ela tem início, mas não tem fim, certo? Ela pode iniciar do ponto de origem e passar pelo outro ponto determinado. Então, observe aqui, ó. Vocês estão percebendo aqui que eu tenho uma reta, essa setinha de cima, que era para estar aqui em cima do A, uma reta AB, certo? Eu começo do ponto A, mas eu intersecto nessa reta um ponto B. Ou seja, eu tenho aqui uma reta R, mas eu também tenho uma semi-reta, né, do ponto A até B. Porque se eu colocar aqui nessa setinha, P é o meu ponto de extremidade. O A é o ponto de origem. Então, entre A e P até a ponta dessa reta, eu tenho uma semi-reta. Então, é isso que ele quer determinar. Já no caso de um segmento de reta, você tem início e tem fim. Ou seja, o ponto que você percebe aí de A, né, ele vai parar no ponto B. Então, eu tenho uma única medida. Então, um segmento de reta, ele tem fim. Ok? Então, para isso daí, eu posso determinar o ponto médio de um segmento. Por que eu estou te falando isso? Por que eu estou passando esse conhecimento
para vocês, e é o conhecimento básico da geometria. Porque quando nós começamos a desenhar, você começa por um ponto. Desse um ponto a outro ponto, você vai ligar uma reta e você vai ter uma medida. Seja ele em centímetro, seja ele em metro, em milímetro. Então, é isso que nós começamos a entender, né, o significado de geometria. Se você for traduzir o que é geometria, metria vem de quê? De medida. De quê? De geo. O que é geo? Terra. Medida da terra. Então, pronunciando isso, eu estou te dizendo que nós estamos medindo algo relacionado à terra, como ele colocou aí. Mas todo desenho, ele tem suas dimensões, certo? Todos os desenhos, ele tem suas medidas corretas, tá? E aí, como eu falo de um ponto médio, já estou te dizendo logo de cara, é a metade de quem? De uma reta. Então, o ponto médio interno a um segmento AB é denominado de ponto médio. Por quê? Porque essa reta AB, ela divide ao meio em dois segmentos congruentes. Percebam aqui, ó, que eu tenho um ponto A e tenho um ponto C. Mas eu coloquei no centro dessa reta um ponto de origem, né? Ou seja, um ponto O. Então, a mesma medida de A até O tem que ser a mesma de O até C. Ou seja, a reta AO é igual ou aproximadamente a quem? A OC. Isso quer dizer que nós iremos identificar, né, que eu tenho uma congruência, que agora a gente vai falar um pouco sobre essa questão da congruência, aonde este símbolozinho aqui, ó, é o que nós iremos representar como congruente, tá? Porque na matemática a gente tem vários sentidos, a gente pode representar igual ou aproximadamente, mas na geometria nós iremos representar ele como um símbolo de quê? De congruência. Ou seja, significa que os dois segmentos apresentam a mesma medida. Por exemplo, se eu tenho uma medida de A até B, um exemplo aqui, eu vou ter 18 centímetros. De C a D, eu também vou ter 18 centímetros. Então, logo, isso quer dizer que AB é congruente a CD. Então, se você pegar uma reta, vamos supor, eu vou fazer aqui rapidamente, tá? Vocês vão ver aqui minha câmera rapidamente aqui, ó. Então, se eu só virar aqui a câmera. Então, se eu tenho aqui, ó, uma reta A, certo? Um ponto A, desculpa. E digo que eu vou passar ela de A até B, eu tenho aqui, ó, 18 centímetros. Beleza. Só que eu posso interligar essa reta de C, certo? A D, e ó, de C a D, com 18 centímetros. Então, isso quer me dizer que esse lado aqui é congruente a esse. Quer dizer o quê? Que é iguais as medidas, certo? As medidas são iguais. Então, eu posso determinar essa relação de um ponto médio. Então, se eu fosse para definir essa parte aí, a gente teria como uma única reta. Agora, quando eu falo na situação de ângulos, aí já é diferente. O que é que eu posso determinar através de ângulos? Ângulos ele é denominado através de uma região formada por duas semirretas. Nós vimos lá o que é uma semirreta, que tem a mesma origem. Vamos supor, se você chegasse para fazer uma medida da sua casa, um quarto. Então você tem aqui, ó, uma parede, certo? Você tem aqui, ó, uma parede. E aqui eu tenho outra, certo? Então você pode observar que daqui, ó, saiu de um único ponto A, um único ponto de origem. Então, como eu tenho essa medida aqui e essa, você pode perceber aqui, ó, que eu tenho um ângulo de 90 graus.
Então, isso me determina que eu tenho um ângulo de 90, certo? Posso ter também aqui um ângulo abaixo de 90, que é esse ângulo aqui, ó. Eu posso ter aqui um ponto B. Aqui são semi-retas. Você percebe aqui, ó, que essa aberturazinha aqui é um ângulo, certo? Semi-reta, de duas semi-retas. Como eu posso ter esse outro ângulo aqui, saindo de um único ponto, tá? Então, existe essa situação. Agora, observe essa figura aqui, ó. Eu vou chamar essa aqui de C. Observe esse ponto C, que eu posso determinar esse ângulo. Se você analisar direitinho, eu posso, ó, fazer o prolongamento disso aqui e trazer essa referência para essa daqui, ó, que é 90 graus. Então, se você pegar aqui, ó, interligar esse cara com esse aqui, você percebe que eu estou cortando esse ângulo no meio, passando uma diagonal. Então, aqui vai ser 45 e aqui vai ser 45. A soma desses dois ângulos é o que me corresponde a esse cara aqui, ó, a 90 graus. Então, por isso que nós precisamos ter uma base, um conhecimento do que é um ângulo, certo? Em forma de quê? De duas semi-retas. Então, vocês percebem aqui, ó, que aqui é uma semi-reta e aqui é outra semi-reta. Então, nós temos como calcular isso? Temos uma forma simples, uma forma básica, que lá na frente vocês vão ver essa parte aí, certo? Então, percebam aqui também, ó, que eu tenho alguns ângulos especiais, certo? Se vocês perceberam aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90, esse aqui pode ser de 60, esse aqui de 45. Agora, quando eu tenho esses ângulos especiais aqui, ó, eu passo uma única reta de A até B e tem um ponto de origem, ó, você percebe que eu faço aqui, ó, meia-lua. Então, essa meia-lua, eu classifico ele como 180 graus. É a metade de quê? De uma circunferência, certo? Então, é importante saber mexer com essa parte de graus? Sim, porque se você fizer esse restante do complemento aqui, ó, você vai ter os outros 180, certo? Então, o ângulo nulo, esse aqui é um ângulo raso, né, que dá meia volta, não esqueçam disso. Esse é um ângulo raso. O ângulo nulo, no caso aqui, ó, o ângulo nulo, você não tem como determinar. Ou seja, é uma única reta definida. Então, eu tenho um ponto de origem, aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. Acabou. Então, ele está em cima de uma reta. Então, toda vez que esses pontos estiverem em cima de uma reta, eu digo que é 0 graus, certo? Agora, quando se refere a um ângulo de uma volta, eu me refiro a 360 graus. Então, 360 graus é a mesma coisa de quê? De que uma circunferência, é uma volta. Nós dividimos essa circunferência aqui, ó, certo? Em forma de quê? De quadrantes. Então, é a mesma coisa de eu ter aqui, ó, 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus. Então, 90 mais 90, 180. Meia lua. Com mais os outros 180, dá o quê? 360 graus. Então, esses são os casos de quem? De ângulos especiais, certo? Aonde nós podemos perceber aí, ó, o que eu tinha acabado de falar. Um ângulo reto é quando você determina um ângulo de quanto? De 90 graus. Um ângulo agudo é quando esse ângulo é maior do que 90 graus ou menor do que 90 graus. Então, observe que o ângulo 0 graus é menor, né, do que 90 graus. Então, isso classificamos como ângulo agudo. Agora, o ângulo agudo, quando é menor do que 180, você vai ver aqui, ó, que a abertura é bem mais. Então, eu posso classificar esse ângulo como 120, certo? Como 160, como 170, certo? Só não 180, porque se fosse 180, eu teria que ter o complemento aqui, ó, dessa reta horizontal. Então, como é que eu poderia calcular essa parte aqui? Por exemplo, se eu tenho aqui assim, ó,
eu tenho esse ângulo aqui, ó, certo? Esse ângulo aqui. Se eu digo que aqui, nesse sentido aqui, ó, se eu digo que aqui eu tenho que ter 180, então vamos supor que aqui eu tenho uns 120 graus. Então, para cá está faltando quanto? Então, aqui eu vou chamar de alfa. Então, se eu fosse calcular isso aqui, eu chamaria isso aqui dessa forma, ó, alfa mais quem? Mais 120 graus igual a 180. Então, alfa seria quem? 180 menos 120. Se você for analisar direitinho, 180 menos 120, quanto é que dá? 60 graus. Então, aqui estava faltando um ângulo de 60 graus para eu completar 180. Por quê? A soma de 60 com 120 tem que me dar 180 graus nesse ângulo aqui, ó. Certo? Nesse ângulo aqui, representado. Então, é isso que nós queremos passar um pouco desse conhecimento. Então, observamos agora algumas situações que se referem a ângulos adjacentes, né? Ou seja, a ângulos adjacentes e bissetrizes de um ângulo. Então, nós iremos saber o que é um ângulo adjacente e o que é um ângulo bissetrizes, ou seja, o que é bissetrizes de um ângulo. Então, primeiro caso, dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos, ou seja, nesse caso aí, eles são chamados de ângulos adjacentes. Observe essa figura. Então, se você tem aqui, ó, o ponto de origem, sai uma reta A, uma reta B cortando a reta C. Então, eu tenho dois ângulos. Então, o que é que ele diz aqui para ser um ângulo consecutivo que não possui pontos internos comum? São o quê? Os adjacentes, né? Então, nesse caso aí, vocês percebem que eu tenho um ponto A fora e um ponto B dentro. Então, eles são pontos incomuns, certo? Que estão um interno e o outro externo. Então, é classificado como adjacentes. Então, para isso daí, também poderemos classificar as bissetrizes, que são através de quem? Das suas semirretas, com origem no vértice de quem? De um ângulo que divide esse ângulo em duas adjacentes. Foi o que eu acabei de falar. Se você tem um ângulo de 90 graus e passa uma diagonal, que é esse ponto aqui, de O a B, você percebe que ele cortou um ângulo de 90 graus. E o outro ponto de A está numa reta vertical. Eu tenho uma reta vertical, uma reta horizontal, de O a A e de O a C e de O a B. Então, o OB é a bissetriz de quem? Do ângulo OAB, né? Do ângulo OAB, que é esse aqui, ó, que é 45, congruente a quem? Ao ângulo OBC, que é os outros 45. Então, por isso que essa parte aqui, ó, onde eu estou colocando aqui o cursor, ele me diz que é a bissetriz de quem? Dessa figura aqui, ó. Tá? Então, nesse sentido, nós poderemos falar um pouco também, certo? Referente a lugar geométricos. Quando a gente fala de lugar geométrico, gente, a gente imagina tantas coisas, até mesmo na casa de vocês. Se vocês olharem aí, onde vocês estiverem, numa sala, numa cozinha, num quarto, né, numa varanda, vocês vão observar que existe algo referente à parte geométrica. E toda parte geométrica, aonde se refere lugares geométricos, é um conjunto de quê? De infinitos pontos. É de um único ponto que nasce um desenho, né? Em um plano que a gente pode mesmo ter as suas propriedades. Ou seja, existem vários lugares geométricos, no entanto, são classificados através de 5 que nós podemos considerar. E são eles os mais importantes. Quem são esses lugares geométricos? Circunferência, tá? Mediatriz, bissetriz, paralelo e arco capaz. Então, essas situações que eu
me referenciei aí é de extrema importância dentro da geometria. E nós iremos aprender cada situação dessa. Então, percebam aí na circunferência. A circunferência, ela é um lugar geométrico de pontos equidistantes de um ponto dado. Observe que eu tenho 3 circunferências e 3 situações diferenciadas. Eu tenho a questão da corda, tenho a questão do raio e tenho a questão do diâmetro. Certo? Existe um diferencial para cada um. Então, observe de um ponto a um ponto B, se você ver aqui, eu estou fazendo meia-lua. Né? Então, essa parte aqui, ó, essa de fora a fora, nós conhecemos como corda. Já esse caso, do ponto central a tocar uma circunferência, eu tenho aqui um raio. Agora, de um lado a outro, passando no centro da circunferência, eu tenho o diâmetro. Nós iremos aprender a calcular o diâmetro, calcular o perímetro ou o comprimento do raio, tá? A corda, nós também temos como calcular isso? Temos. Então, percebam que a área do círculo, né? Ou o perímetro, certo? Existe um diferencial. Eu sempre pergunto ao pessoal, qual é a diferença de você calcular a área do círculo e o comprimento do círculo? Existe diferença para isso, gente? A área do círculo e o comprimento do círculo? Alguém poderia me citar? Se existe alguma diferença? A área do círculo e o comprimento do círculo. Alguém tem noção? Ou eu posso falar? Não tenho noção, não. Não tem noção. Vamos lá. Quando nós calculamos a área do círculo, você está calculando toda essa parte interna. Ó. Tá vendo aqui essa parte toda de azul? Então, para eu calcular essa parte aqui, a área do círculo, é a mesma coisa de você ter o quê? A área igual a quem? Π vezes o raio ao quadrado. Então, π, vocês sabem que vai ser classificado como uma constante, que é 3,14. Ele é um número irracional, mas nós trabalhamos dentro da matemática com 3,14. E o raio, ele te dá, ou seja, você dobra. Então, quando se eu ouvir falar para calcular a área do círculo ou da circunferência, você só basta utilizar essa fórmula. A área é igual a quem? πr ao quadrado. Já no caso aí do comprimento ou perímetro de uma circunferência, agora ela é diferente de quem? De calcular a área. Lembrando que a área você dá em centímetros quadrados, metros quadrados, decímetros quadrados, diâmetro quadrado e aí por diante. Já o perímetro ou o comprimento, você classifica ele como uma única unidade, centímetro ou metros, ou decímetro ou milímetro, isso depende do enunciado. Então, eu falei na questão da área, agora eu vou falar do comprimento ou perímetro. Quando eu me refiro ao comprimento, gente, é a parte de fora a fora. Eu não vou calcular essa parte de dentro. É a parte de quê? Do risco. Ó. É como se você estivesse acompanhando isso aqui. Ó. Eu vou fazer aqui, certo? Não vai ficar tão perfeita a minha circunferência. É como se eu determinasse aqui um ponto. Ó. O que eu estou fazendo aqui, ó, isso aqui, é o que eu vou calcular. Porque se você pegar esse ponto A em relação ao ponto B, eu tenho aqui, ó, ponto A, certo? Esticar essa reta ao ponto B. Se você pegar um barbante e, certo? Pegar um barbante e emendar as duas pontas em forma de circunferência, você pode medir esse comprimento, pode medir esse perímetro. Então, o perímetro dessa circunferência aqui, ó, é o que eu vou medir as bordas de fora a fora. Então, o perímetro é igual a quem? 2πr, ou comprimento. Se eu falar o comprimento, galera,
você pode trocar o P por C, que é igual a 2πr. Π, aqui, ó, 3,14. E o raio é o que ele te dá. Então, esse cálculo aqui, né, é o quê? De comprimento, representado por C, ok? Querem fazer alguma pergunta referente à área, ao perímetro, comprimento, referente a essa situação aí? Porque depois eu posso até preparar uma listazinha de exercício, pedir para a professora mandar para vocês e vocês tentarem resolver. Apesar que vai ter algumas questões aqui que eu vou resolver com vocês, dentro da área de vocês, e vocês vão ver a importância do que eu estou falando aqui, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, não fica com vergonha não, porque a pessoa mais vergonhada aqui sou eu, entendeu? Então, ó, vamos lá. A questão de lugares geométricos dentro de uma circunferência é o lugar geométrico dos pontos no plano que são equidistantes entre um ponto fixo, que chamamos o centro da circunferência. Então, eu tenho aqui, ó, C, centro da circunferência, em relação ao ponto P. Então, isso daqui são lugares geométricos. No caso, isso aqui é o perímetro. Já o círculo, né? Eu posso ter o lugar geométrico dos pontos pertencentes a uma circunferência, ou seja, ao seu interior. Eu posso ter, ó, o círculo, dentro desse, onde está o ponto A e o ponto B, são áreas. Então, de fora a fora, comprimento. Parte interna, área. Então, nesse caso, também eu posso mostrar um ponto exterior da circunferência, aonde é o lugar o lugar geométrico dos pontos do plano que distam do centro da circunferência mais que o seu raio. Ou seja, se você analisar direitinho, esse ponto E, ele está mais distante do centro da circunferência do que o ponto P, né? O D também, ele faz parte em relação à distância do ponto C, ou seja, eles estão mais distantes, estão fora dessa situação aí. E aí, deixa eu só voltar aqui, que essa parte já passou. Pronto. Temos aí algumas situações como exemplo. Exemplo de lugares geométricos planos. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu tenho certeza que a professora vai precisar desse enunciado, dessa situação aí que está sendo explicada. E aí, esse exemplo, como vocês estão observando aí essa figura, eu tenho uma circunferência de centro O, tá? E raios, né? Tenho vários raios aqui, ó, porque dentro de uma circunferência eu posso ter mais de um raio. Aonde esse R, que é o raio, é o lugar geométrico do ponto do plano, que estão a distância R do ponto O. Ou seja, do O ao ponto P1, eu tenho um raio. Do O ao ponto P2, eu tenho outro raio. E do O ao ponto P3, eu também tenho outro raio. Então, observe que serão as mesmas distâncias, certo? Então, se eu tenho um raio aqui de 2, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 2. Então, OP1 é igual ao OP2, que é igual ao OP3. E aí, sucessivamente, dependendo de quantos raios eu tenho dentro de uma circunferência, tá? Então, é esse que ele quer demonstrar. Então, um exemplo que a gente pode ter, se você pegar um aro de uma bicicleta, você vê ali que sai vários raios, né? E é chamado de raio mesmo. Então, dentro de uma circunferência, eu posso ter vários raios de mesma medida. Não pode mudar essa situação, ok? Agora, para recordar, né, o que a gente falou lá atrás, a circunferência, ela tem, ó, o seu diâmetro, que é de uma ponta a outra, passando pelo centro da circunferência. Eu tenho o círculo principal, eu tenho o rádio, que é a mesma coisa do raio, e tenho esse de verde aqui, ó, a minha corda, certo? Então, dentro da circunferência, eu tenho essas três características: raio, diâmetro, corda, tem o círculo, né? E principalmente o centro. Então, eu posso ver isso. Agora,
iremos falar um pouco sobre a questão da bissetriz dos ângulos. E agora, gente? Vocês estão vendo aí uma figura bem estranha, né? Onde tem várias retas passando em um único plano, ou em um único ponto. E também eu tenho vários ângulos aí. Tem um D1, D2, B1, B2, tem um P, tem um R, tem um S, tem um beta, tem um alfa. Meu Deus do céu, o que é isso aí, professor? Isso, na verdade, é trabalhado através de uma bissetriz de ângulos. Ou seja, vocês podem perceber que aí tem uma semirreta interna, ângulos traçados a partir dos seus vértices e que é dividida em dois ângulos congruentes, né? Onde os ângulos com a mesma medida, então são chamados de bissetriz dos ângulos, determinado por retas concorrentes. Quer dizer o seguinte, essas retas concorrentes são as retas S e a reta R, aonde intersecta um único ponto de quem? De uma horizontal B1 e uma vertical B2. Então, observe que a partir do momento, eu vou fazer esse desenho de novo aqui, gente, para vocês terem essa noção de como foi feito isso aí. E vocês podem trabalhar isso até dentro de alguns cálculos que sejam pertinentes ao curso de vocês, certo? Vocês podem encontrar com isso aí. Então, percebam que eu tenho aqui, ó, uma reta, certo? Vou chamar essa reta aqui, como ele disse lá, B1, B2, desculpa, tá? E aqui eu vou passar outra reta, que eu vou chamar ela de B1. Aqui eu tenho um único ponto central, aonde eu vou passar aqui, ó, uma reta R, né? Na diagonal, vou chamar essa reta R aqui, né? E vou passar depois outra reta aqui, S, tá? Outra reta S. E se você analisar direitinho, eu tenho um ângulo aqui, ó, de cima, beta, que será igual a esse ângulo aqui, chamado beta. Esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui, ó, de baixo. Então, eu tenho aqui um ângulo beta e tenho aqui beta. Quer dizer o quê? Que esse ângulo é igual a esse e esse é igual a esse. Certo? Mas eu posso observar que eu tenho esse ângulo aqui, ó, alfa. E tenho esse outro ângulo aqui, alfa, que é igual. E se esse aqui é congruente a esse, então aqui eu tenho alfa e aqui tenho alfa. Observe que aqui, gente, eu montei um ângulo de 360 graus. Então, eu quero dizer para vocês que, nesse caso, quando eu intersecto essa reta a esse eixo de B1 em relação a essa reta aqui, ó, de B2, eu tenho um ângulo de 90 graus, que é uma distância 1 ao ponto P. Tenho esse ângulo de 90 graus, que é a distância 2. Então, nós podemos perceber que a distância 1, aqui, ó, é igual à distância 2. Agora, eu percebo também que eu tenho 4 ângulos alfa. Então, eu tenho 4 vezes alfa mais quem? O ângulo beta, que eu tenho 4 ângulos beta. Então, vai ser 4 vezes ângulos beta igual a quem? Igual a uma volta que eu dei, que me corresponde a 360 graus. Certo? A 360 graus. Beleza? Então, para isso daí, eu posso simplificar esse caso por quanto? Dividindo esse cara por 4, eu posso simplificar isso também. Então, 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes alfa, eu tenho alfa. Mais 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes beta, eu tenho beta. 360 graus dividido por 4 vai dar 90 graus. Então, tanto eu tenho essa fórmula, como eu tenho esse daqui. Então, é possível você calcular
o ângulo alfa, né, mais beta igual a 90 graus? Sim. Então, essa fórmula aí é a fórmula que nós calculamos a bissetriz dos ângulos, né? Determinado por retas congruentes. Não esqueçam disso. Então, veja a extrema importância de uma simples fórmula. Então, vamos supor, se eu chamasse o ângulo alfa de 30 graus. Então, eu vou dar esse exemplo. Alfa é igual a 30 graus. Eu quero descobrir o ângulo beta. Então, como é que eu descubro isso? Utilizando a fórmula. Então, eu vou pegar alfa é igual a 30 graus mais quem? Beta igual a 90. Então, beta é igual a 90 graus menos 30 graus. Então, beta vai ser igual a quanto? 60 60 graus. 60 graus. Então quer dizer que beta aqui, ó, embaixo é 60. Ou esse, tanto faz. Certo? Ok? Tranquilo, gente? Ok. Entendeu? Então, Uhum. esse caso aí é o que nós podemos perceber, tá? Alguma dúvida referente a isso aí? Não, não. Não, não. Pronto. Então vamos adiante. Agora, nós iremos falar um pouco, gente, sobre o estudo dos triângulos. Rapaz, quando nós falamos de triângulo, todo mundo treme na base, não sei por quê. Quando se fala triângulo, você abrange várias formas de representações. Então, triângulos, nós temos as suas definições. Primeiro, não esqueça, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que ser igual a 180 graus. Não esqueça disso, certo? Sempre. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180 graus. Então, definições de triângulos. Nós podemos perceber que aí temos um triângulo, uma figura, né, que são representados por 3 pontos. Ponto A, ponto B e ponto C. Não colineares, quer dizer que não temos os lados também iguais. Esse triângulo ABC é uma figura plana constituída pela reunião de quem? Dos 6 segmentos, de A a B, de A a C, né? Aqui, ó, de A a B, de A até C e de B a C. E pelos pontos interiores, a região que ele determina. Então, você percebe aqui que nós formamos um triângulo, certo? Então, existem lados diferentes, mas o importante aqui também saber que a soma dos ângulos internos tem que ser igual a quanto? A 180 graus. Existem alguns elementos principais referente ao triângulo que nós estamos vendo. Por exemplo, a figura nos mostra aí do triângulo ABC que eles se destacam de uma forma bem interessante. Vamos perceber aqui. As letrinhas A, B e C são conhecidas como os vértices, certo? Os lados e suas medidas entre AB nós conhecemos como C, que é a medida. AC nós conhecemos a medida de B. E BC nós conhecemos a medida de A. Agora, os ângulos internos são essas partes aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, certo? Os ângulos internos de A, de B e de C tem que dar uma soma de quanto? De 180 graus. Mas eu também posso representar o ângulo externo. Por exemplo, o ângulo alfa aqui, ó. No prolongamento dessa reta, eu tenho aqui esse ângulo. Então, a soma desse ângulo alfa com mais o de beta aqui, por exemplo, tem que ser igual a 180 graus. A mesma coisa seria aqui, ó, nesse sentido, certo? De A, eu teria que ter o prolongamento dessa reta A mesma coisa no prolongamento da reta C também.
Então, são esses principais elementos dentro de um triângulo, tá? Mas também poderemos ter as nossas classificações enquanto aos triângulos. Nós poderemos ter triângulo escaleno, vamos saber o que é um triângulo escaleno, triângulo isósceles, triângulo equilátero. Quando nós falamos do triângulo escaleno, quanto às suas medidas e seus lados, nós podemos perceber que esse triângulo ele tem os três lados diferentes. Ó, o lado A, né? Essa medida A é diferente da medida C, que é diferente da medida B, certo? Então, a medida A é diferente da medida B, a medida B é diferente da medida C, certo? E a medida A é diferente da medida C. Ou seja, as medidas dos três ângulos são diferentes também. A é diferente de B e B é diferente de C. Mas não deixa de ter a soma igual a 180 graus. Não esqueçam disso. O único triângulo que tem os três ângulos diferentes e os três lados diferentes, as medidas diferentes, é conhecido como triângulo escaleno. Mas uma observação: a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180 graus. Não importa. Um pode ser 20, outro pode ser 30, outro pode ser mais. Não importa. Mas que a soma tem que ser igual a 180. Agora, quanto ao triângulo isósceles, nós poderemos perceber aí que eu tenho entre a medida AB e AC os seus lados iguais. Então, por isso que eu posso dizer pelo menos dois lados são iguais dentro do triângulo isósceles, que é o AB e o AC. Agora, o lado BC não é congruente aos outros, ou seja, é chamado de base. Então, a base desse triângulo isósceles se representa ABC. Agora, o ângulo BC são ângulos de base. E os ângulos A é o ângulo no vértice. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo B, ele é igual ao ângulo C. Agora, esse ângulo A, ele é conhecido como ângulo no vértice. Certo? Então, o ângulo A é um ângulo do vértice. O ângulo B e o ângulo C serão iguais. Então, isso eu classifico um triângulo isósceles. Quando é que pode ser um triângulo isósceles? Quando eu tenho dois lados iguais e dois ângulos iguais. Tá? Tranquilo, galera? Então, nesse ponto, eu tenho também um triângulo equilátero. O triângulo equilátero é um triângulo especial, que ele tem todos os seus três lados iguais. Se eu tenho os três lados iguais, eu também terei os três ângulos iguais. Não esqueçam disso. Então, o ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo C. A medida de A a B é igual à medida de A a C, que é igual à medida de B a C. Então, isso eu posso classificá-lo como um triângulo equilátero. Beleza? Vamos observar aqui, ó. Agora, nós iremos classificar quanto às medidas dos seus ângulos internos. Quando eu posso classificar um triângulo acutângulo, um triângulo retângulo e um triângulo obtusângulo. Primeiro, o triângulo acutângulo, as suas medidas dos três ângulos internos são agudos. Ou seja, o ângulo A é menor do que 90 graus, certo? O ângulo B também será menor do que 90 graus e o ângulo C será menor do que 90 graus. Então, isso eu classifico como ângulos agudos ou acutângulo. Não esqueça disso. Todo ângulo que for menor do que 90 graus, ele é classificado como um acutângulo, um triângulo acutângulo e também um ângulo interno agudo. Já no caso do triângulo retângulo, nós teremos suas medidas dos ângulos internos reto. É aquele caso que eu tinha falado aqui, ó. Se vocês observar aqui no ângulo A, vocês têm um quadradinho e uma bolinha no meio. Esse rapazinho aqui
quer dizer que é 90 graus. Então, um triângulo retângulo, ele vai me apresentar um ângulo de 90 graus. E eu posso observar ainda mais o quê? Que eu tenho os lados conhecido como lado BC, a minha chamada hipotenusa, que é o maior lado, e os outros dois lados, o cateto adjacente e o cateto oposto. Gente, quando você vai perceber essa figura, para se calcular um desses lados, nós precisamos ter um conhecimento um pouquinho do teorema de Tales, certo? E isso lembra um pouco da escada, quando você vai calcular, né, a angulação da escada. Tem escada que ela tem um ângulo de 90 graus. Então, a rampa. Então, tudo isso, nós precisamos entender um pouco desses teoremas, certo? Já no caso do triângulo obtusângulo, as medidas dos seus ângulos internos, que é obtuso, tem que ser maior do que 90 graus. Pode ser 100, 110, 120, 130, né? Então, esse é classificado como ângulo obtusângulo, ou seja, um ângulo obtuso. O triângulo obtusângulo tem um ângulo obtuso. Então, isso daí, gente, é as classificações, certo? Dos três triângulos, acutângulo, retângulo e obtusângulo, ok? Podemos também perceber aí as condições existentes de um triângulo, aonde temos uma desigualdade de triangular, aonde essa situação aí, em todos os triângulos, as medidas dos lados é sempre menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. Observe isso aqui, ó, certo? Eu tenho um lado C, um lado A e um lado B. Então, o lado A é menor do que a soma de quê? De BC, B mais C. O lado B é menor do que a soma do lado A mais C. A mesma coisa aqui. Então, vocês percebem aqui, eu coloquei aqui uma figurinha, eu tenho um lado de 2 centímetros, eu tenho outro de 1,5 e tenho outro de 4. Então, sempre vai ser dessa forma, tá? A soma. Então, isso quer dizer que a gente pode ter uma existência de um triângulo com desigualdade, tá? Mas lembre-se, a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180 graus. E aí, ó, são as fórmulas do que eu tinha acabado de falar, a soma dos ângulos internos. Então, se você pegar a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela sempre é constante e é igual a 180 graus. Percebam aqui, ó, a reta R, ela é paralela, essa reta R aqui, ela é paralela à reta AB. Então, você tem aqui, ó, a soma dos ângulos. Então, a soma desse ângulo aqui, A mais B mais C, é igual a 180. Mas eu tenho também a soma de alfa mais C mais beta, que é igual a 180 graus. Então, alfa é igual a A e beta é igual a B. Então, toda vez que vocês pegarem esse rapaz assim, ó, meia-lua, vocês bastam somar A mais B mais C, por exemplo, ou alfa mais C mais beta, igualando a 180 graus. Está aqui a fórmula. Já a medida do ângulo, esse caso, ângulo interno. Agora, a medida dos ângulos internos, cada ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. O que quer dizer isso? Que eu vou ter que pegar a soma de alfa mais C, né, que é esse ângulo aqui, igual a 180 graus. É a minha primeira situação. Já a segunda situação, eu vou pegar um ângulo de A mais B mais C, somar por quem? Igualar quem? A 180 graus. Ou seja, se você pegar alfa mais C igual a A mais B mais C, eu vou ter aqui, logo de cara, eu posso cortar C por C, tá certo, gente? Porque quando eu passar para lá vai ficar negativo, então não me interessa, então vai ficar alfa é igual a quem? A mais B. Então, quer dizer que se eu pegar, vou somar esse ângulo verde, só basta eu ter essas duas medidas aqui, ó, A mais B. Eu encontro esse cara aqui, ó, esse verde, tá? Então, essa é um cálculo de extrema importância. E aí, vocês podem perceber na mesma situação, e aí eu te dou um exemplo aqui, ó. Na figura abaixo,
certo? A C, aqui, ó, a C é a bissetriz. Então, tá vendo essa linha aqui vermelha? Ela é uma bissetriz interna do triângulo, quem? ABC. Ó, ABC. Então, essa linha aqui vermelha é a bissetriz. Calcule a medida de X do ângulo indicado, ou seja, X está lá fora. Só que ele te deu aqui, ó, dividiu a bissetriz com o ângulo Y e Y, são iguais. Só que em B tem 76 graus, em C ele tem 115. E lá fora, no ângulo dele, lá de fora, externo, tem X. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Ó, eu fiz o cálculozinho aqui, eu vou pegar 76 mais quem? Mais Y, igual a quem? É esse cara que está fora, 115. Então, Y é igual a quem? 115 menos 76. Se você fizer isso aqui, ó, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, vamos observar aqui, ó, eu tenho esse triângulo aqui, ó, certo? Aqui é a minha bissetriz, esse aqui, ó, é a minha bissetriz, certo? Eu tenho aqui um ângulo Y, aqui outro ângulo Y, eu tenho aqui 76 graus, aqui eu tenho um ângulo de 115 graus, certo? E quero descobrir esse ângulo aqui, ó, X. Lembrando que eu tenho ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Se eu digo que eu tenho um ponto, a figura a seguir, AC é a minha bissetriz do triângulo quem? A, B, D, beleza, calcule o valor de X. Então, eu vou pegar esse ângulo aqui, ó, 76, vou pegar esse daqui de cima, certo? Mais Y, igual a quem? 115. Agora eu faço o quê? Isolo Y, vai ter 115 menos 76. Se você subtrair 75, né? 75 não, 115. Não é isso? 115. Ó, se você tiver aí 115 menos 76, você vai ter 39. Eu tenho aqui 39. Valor de Y. Beleza. Então aqui eu já encontrei o valor de Y aqui, ó. O valor de K é o mesmo de K. Então, olha como fica show de bola, ó. Ó, é show de bola mesmo aqui, ó, 39. Tá faltando quem, galera? Tá faltando o Y. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui o cálculo, ó, 115, que é esse cara aqui, ó. 115 mais quem? O que tem aqui de Y, que é 39, que eu descobri, igual a quem? Ao que está lá fora. Então, X é igual a quanto? Só basta você somar agora. 115 mais 39 dá 154 graus. Galera, encontrei o que eu queria. Se você quisesse encontrar esse ângulozinho aqui, ó, que eu vou pintar, ó. Aqui é quanto? 154. E aqui está faltando quanto? Para fechar o 180. Basta você subtrair, ó. 180 menos 154. Aqui seria 26, se eu quisesse descobrir, ó. 26. Pega 26 mais 115. Dá quanto? 141. 141 mais 39. Dá quanto? 180. Ó. Se eu pegasse esse 26 com esse aqui, 115, com esse 39, veja que a soma desses três ângulos aqui, ó, desse interno, esse aqui, ó, eu teria quanto? 180 graus. A mesma coisa eu consigo descobrir esse aqui, ó. Certo? A mesma coisa eu consigo descobrir aqui. Então, é isso que ele quer determinar a situação. Tranquilo? Alguma dúvida referente a esse cálculo aí, galera? Não, beleza? Não, Posso ir adiante? pode. Se tiver dúvida, não tenham vergonha não, viu? Aí, ó, nós poderemos também falar um pouco sobre a questão das medidas de segmento, nas definições.
Através de quê? Da mediana, aonde você tem aí um segmento que liga um vértice do triângulo ao ponto médio do outro lado, né? Então, você tem aqui, ó, um triângulo. Então, você veja que eu passei várias retas. Então, as retas aí, no caso, ABC são os vértices, né? Aqui, A, B, C tá pequenininho aí, gente. E D, E, F são os pontos médios. Então, ó, esses pontos aqui, ó, esse onde tá certo aqui, ó, aqui, são os pontos médios, certo? Então, de A a F é a medida em relação a BC. Isso, depois a gente pode até ver... Opa, deixa eu só voltar aqui. Eu acredito que eu vou ter que dar mais uma aula para vocês, porque eu acho que não vai dar tempo para ver tudo isso. Se a professora também concordar, não sei, né? E aí, ela chega que fica feliz, gente, ali, ó, quando tá dando aula ali. Se você vê o sorriso dela, os dentes até aparecem. Entendeu? Imagina aí, eu tô aprendendo matemática com ela. Não, mas eu tô aprendendo matemática com ela aqui, ó. Tá entendendo? Ela que tá me ensinando matemática agora. Então, nesse caso aí, a gente pode perceber que aonde você vê os pontos médios é aonde você tem as divisões, certo? A gente vai ver isso no decorrer do tempo. Mas também é preciso saber um pouco sobre o baricentro. Então, o baricentro é denominado através do triângulo representado pela letra G, com a intersecção das três medidas de um triângulo. Ou seja, essa distância de G aos vértices é igual a 2/3. Então, ó, se você perceber aqui, ó, esse pontinho aqui, certo? É o baricentro. Então, é como se você pegasse, na verdade, você tivesse os valores de x, né? Os valores de x e os de y. A gente vai ver isso na prática. Então, as coordenadas do baricentro são as medidas aritméticas. Basta você pegar as coordenadas e somar. Se eu tenho x de A, 1, mais 2, mais 3, e divido por 3. Por quê? 1 mais 2 mais 3, eu somei 3 elementos. A mesma coisa vai ser de y. Então, dentro disso aí, nós conseguimos desenvolver essa parte do baricentro. Então, aí, ó, eu prefiro mostrar isso na prática, tá? Eu vou fazer aqui com vocês aqui, ó, o baricentro de um triângulo, onde eu tenho as coordenadas aí, eu tenho as coordenadas A, menos 2 e 5. Eu tenho a coordenada aqui, gente, ó, B, certo? Menos 1 e menos 2. Eu tenho a coordenada C, aqui, 4 e 2. Gente, para eu saber quem é X, quem é Y, a primeira coluna aqui, ó, onde eu estou botando a seta, chamamos de X. A segunda coluna aqui, nós chamamos de Y. Então, para eu descobrir aí o meu baricentro, a fórmula é quem? G igual a quem, gente? Igual a quem? A soma de X de A mais X de B mais X de C. Certo? Dividido isso por 3. Por que, professor, por 3? Porque você tem 3 elementos. A mesma coisa eu vou fazer com y de A, mais y de B, mais y de C, dividido por 3. Beleza? Então, pega agora suas coordenadas. Quem é x de A? Menos 2, olha lá. Mais quem? Menos 1, vou botar entre parênteses, certo? Mais quem? 4. Dividido esse cara aqui por 3. Quem é y de A? 5 mais quem? Menos 2 mais quem? 2. Dividido isso por quanto? Por 3. Tá aqui, ó. Fica fácil agora, né, gente? Geratriz ou baricentro é quem? Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Certo? Menos 3 com mais 4 dá quanto, galera? Se eu tenho menos 3 com mais 4, subtrai com 1, não é isso? Fica 1. Sobre quem? Sobre 3. Sobre 3. Beleza. Aí agora eu descubro quem? Se eu tenho 5, menos com mais dá menos 2. 5 menos 2 dá 3. 3 mais 2 vai dar quanto? 5 sobre 3. Então, consegui encontrar
meu ponto principal. E aí vocês podem perceber, ver aí, ó, na retinha. Então, se vocês verem aqui, ó, esse ponto aqui, onde está a setinha, são os pontos principais que nós encontramos. No ponto de X, que é isso aqui, ó, vai ser aqui, ó, o ponto de X vai estar mais ou menos aqui, ó, onde ele está, ó, certo? Entre 1 e 2, 1 sobre 3. E o próximo ponto, ó, vai estar próximo aqui, ó, 4. Então, a minha geratriz principal é esse aqui, ó. Então, é isso que ele determina, certo? Então, nesse caso aí, nós conseguimos calcular o baricentro de um triângulo. Agora, eu tenho as alturas, né? Onde se você fala de unir os vértices ao lados opostos de um prolongamento em relação a um triângulo perpendicular, aonde vocês estão vendo aí. Isso aqui, ó, é um triângulo, certo? É um triângulo que vocês já sabem que não tem lados iguais, mas esse azulzinho é o que sempre vai me representar a altura perpendicular a quem? A BC. Vamos agora ver aqui, ó, bissetrizes internas, as bissetrizes internas, mediatriz, essa parte aqui que corta a reta AB, certo? Isso aí vocês vão ter, só abreviando. Temos aqui o triângulo isósceles, quando representa a minha bissetriz interna, ó, eu consigo dividir, aqui são triângulos, dois lados iguais e um diferente, certo? Você vê que eu consigo transformar esse triângulo, por causa da bissetriz, em um triângulo retângulo. A mesma coisa, o triângulo equilátero, que tem os três lados iguais, ó. Você vê aqui que eu tenho a minha bissetriz, e tenho aqui as minhas médias, certo? Ponto P, ponto N. Em relação aos ângulos, você corta ângulos com ângulos. Então, em cada vértice, a medida, a altura e a bissetriz interna coincidem e são todas congruentes. Então, aqui, ó, é minha altura, certo? E aqui são as minhas bissetrizes, nos pontos médios, P e N. Ok? Aí eu tenho aí congruência de triângulos, que são as classificações lado, ângulo, lado. Então, ó, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, são as classificações. Quando eu tenho lado, 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 lado e lado, não tem ângulo, ó, lado, lado e lado, certo? Então é isso que nós poderemos determinar, ok? Tá certo, gente? Então, Ok. tem essa parte aí. Antes disso aqui, ó, temos aqui ângulo, ó, ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, certo? E aqui eu tenho ângulo, ou lado, ângulo e ângulo oposto, ó. Lado, ângulo e o ângulo oposto é esse aqui. A mesma coisa aqui, ó. Lado, ângulo e o ângulo oposto. Então aqui tem as suas definições. Posso representar aqui um exemplo. Esse exemplo aí é bem interessante também. Se vocês perceberem, nós poderemos calcular aqui. Ele diz que quer que encontre o valor de x indicado. Então, se nós percebermos aqui, ó, eu tenho aqui um triângulo. Vou fazer aqui, ó. Eu tenho esse triângulo aqui, certo? Não vai ficar tão bem feito, mas dá para entender. Tem um ângulo aqui, tem um A, B, C e D. Tem umas medidas aqui de B a C 15, aqui 12, aqui x mais 9 e aqui 2x. Tem um ângulo interno e ângulo externo. Ele quer que você determine aí o que você encontre o valor de x. Então, ó, observe aí. Ó. Então, se nós pegarmos, eu tenho o valor de BD, certo? A fórmula é essa aí, ó. BD está para quem? AB, certo? AB. Então, esse cara aqui está para esse. Assim como isso aqui chama-se proporção. DC está para AC. Então, BD. Quem é BD? Se você for pegar aí, vai ser 12. Beleza. E quem é AB? AB vai ser a distância de x mais 9. Igual a quem? Quem é DC? 15. E quem é AC? 2x.
Então, o que é que eu faço aqui, galera? Eu só simplesmente vou multiplicar esse cara vezes esse, ó. Então, vai ser 15 vezes x mais 9 igual a quem? 2x vezes 12. Então, 15x, você tem aqui, mais 9 vezes 15 dá 135, correto? Igual a quem? 2 vezes 12 dá 24. 24 o quê? 24x. Beleza. O que é que eu posso fazer aqui agora? Pegar simplesmente, não mudo os fatores, eu vou botar 24x menos 15, x igual a 135. Certo? 135. Por quê? Quando eu passei para lá, eu já fiz direto. Então, vai ficar 135. Então, 24 menos 15, você terá quanto? 9, aqui, ó. X igual a 135. Então, x é igual a 135 dividido por 9. X é igual a quanto? Igual a 15. Então, descobri o valor de x? Beleza. O que é que eu faço? Eu coloco 15 aqui, somei 15 com 9. Quanto é que dá 15 com 9, galera? Hein? Se você pegar 15 com 9, você vai ter 24 aqui. E aqui, 15 vezes 2, 30. Certo? Então, eu tenho um lado que é 24, tem um lado que é 30 e tem os outros lados que é 25, porque eu posso somar 12 com 15, dá 27, desculpa, 27. Então, esse triângulo tá aí. A minha resposta seria 15, ok? Ok. Aí a gente vê essa parte aí. E aí a gente entra um pouco sobre razão e proporção. O que é razão? Razão, na verdade, a gente determina como uma forma de fração. Então, vamos supor, se você pegar isso aqui, ó, A sobre B, isso aqui é uma fração, mas também não deixa de ser uma razão, certo? Então, por isso que aqui, ó, eu tenho aqui razão e proporção. Então, a razão notável, ela está referenciada a uma divisão. Então, quando nós falamos, vocês devem ter visto isso com a professora na questão da escala, né, trabalhando a questão do escalímetro, ali as medidas de conversões referente a 1 para 100, 1 para 50, 1 para 75. Então, isso me dá a entender no assunto da matemática, que é conhecido como a razão, como vocês estão vendo aí, certo? A porcentagem, ela também é uma razão, a velocidade, ela também é uma razão, a distância demográfica, ela também se classifica como uma razão. Agora, já a proporção, ela, na verdade, vai ser uma igualdade de duas razões. Então, eu posso chamar aqui, ó, C sobre D. Então, esse caso aqui, ela é conhecida como proporção. Ou seja, a proporção ela tem duas divisões que são iguais, certo? Dentro dessas proporções, as suas propriedades fundamentais é o produto dos meios, né? Que é igual ao produto dos extremos. Isso podemos perceber aí, ó, no material, vocês estão vendo aí, eu tenho B vezes C são os meus meios, A vezes D é minhas extremidades. Podemos observar em ordem alfabética, A, B, C, D. Então, B, C são os meios e A e D são os extremos. Então, esse é um macete para a gente descobrir quem é os meios e quem é os extremos. Então, os extremos, você pode botar A, B, C. Então, o B e o C são classificados como os meus meios. E os dois das pontas são os extremos. Então, isso me classifica como uma questão de proporção. E aí eu tenho um exemplo, né, de, de uma questão onde diz assim: uma casa que possui um comprimento de 20 metros pode ser representada em um desenho que a representação do comprimento da casa tem 20 centímetros. Gente, eu tenho aí duas unidades diferenciadas. Eu tenho uma de 20 metros, que é o comprimento da casa, né? E o desenho em 20 centímetros.
Vimos que as unidades de medidas não são as mesmas. Beleza. Então, primeiro caso, eu tenho que transformar centímetros, né? Ou seja, metros para centímetros. Então, basta você pegar 20 vezes 100. Se um metro é igual a 100 centímetros, 20 metros será igual a quanto? X centímetros. Proporcionalidade. Então, 20 vezes 100, eu tenho 2.000 centímetros. Beleza. Então, para eu calcular a minha escala, eu vou lembrar um pouco de quem? De razão. Então, o tamanho do desenho pelo tamanho real. Então, o tamanho do desenho é 20 centímetros e o tamanho real do desenho é 2.000 centímetros agora. Então, basta eu cortar 0 com 0, vai ficar 2 dividido por 200. Então, 2 dividido por 2 dá 1, simplificando. 200 dividido por 2 dá 100. Então, quer dizer que essa minha escala desse desenho será de 1 para 100. Então, é uma escala proporcional. Tá? Então, isso significa que cada centímetro de um desenho representado a 100 centímetros no real, você pode pronunciar que a escala é de 1 para 100, como eu acabei de falar. Ou seja, para cada 1 centímetro na planta, você tem 100 centímetros na construção real. Então, isso é de extrema importância vocês estarem cientes, mesmo que vocês trabalhem com o AutoCAD, vocês terem o conhecimento de como se calcular isso. Por mais que o AutoCAD te dê, certo? Que faça os cálculos, mas é de extrema importância você saber como manusear isso na prática, certo? Eu sempre digo para os meus alunos que matemática não se entra olhando, se entra pelos dedos, pegando um lápis, ó, e exercitando, ok? Na prática. Isso. Ok. E aí, ó, eu tenho aí outra situação que é bem interessante. Essa daí eu quero ver. Eu usei aqui uma regrinha de 3, simples, através de sua proporcionalidade. Onde diz assim, para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção: uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, a construtora Máxima Engenharia encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume de cimento em metros cúbicos, certo? Na carga de concreto trazido pela betoneira. Pessoal, primeiro, observe que você tem aí proporcionalidade. Eu posso pegar logo de cara, somar uma parte de cimento com mais 4 partes de areia, com mais 2 partes de brita, que no caso aí eu terei 7 metros cúbicos de concreto no geral, misturando tudo isso. Né? De concreto a 1 metro cúbico de cimento, mais uma parte de cimento, que será 4 partes de areia e 2 partes de brita. Ou seja, no total disso aí, somando, eu tenho 7 metros cúbicos. Então, 7 metros de concreto está para 1 metro cúbico de cimento. 14 metros cúbicos de concreto vai estar para X. Então, o que é que eu faço aqui? Simplesmente eu vou multiplicar X vezes 7, 7x. 14 vezes 1, 14. 14 dividido por 7, eu tenho aqui 2, certo? Então, é isso que nós determinamos. Beleza? Aí a letra B. Certo, gente? Temos agora uma situação que eu acho que vocês vão relembrar lá do início. Se eu digo que tem uma praça, tem formato circular e deseja cercá-la para a realização de um evento durante um final de semana, então, para tanto serão gastos R$ 8,50 por metro de material, sabendo que o diâmetro dessa praça é de 30 metros. Qual será o valor gasto com a cerca nesse evento? Gente, eu falei de comprimento, diâmetro. Então, o diâmetro, para quem não sabe, é 2 vezes o raio. Se eu quero descobrir o raio, basta dividir o diâmetro pelo raio, ou por 2. Então, 30 dividido por 2 dá 15. Então, meu raio é 15. Como eu falo de comprimento, então o comprimento é a mesma coisa do perímetro da circunferência. Então, eu tenho 2 vezes π vezes r. Então, vai ser 2 vezes 3,14 vezes 15.
2 vezes 3,14, isso me dá a entender que vai ser quanto? 6,28 vezes 15, eu tenho um comprimento de quanto? De 94,2 metros. Mas para isso daí, ele diz que cada situação custa R$ 8,50 por metro. Então basta você pegar 94,2 metros, multiplicar por 8,50. Então eu vou ter que gastar aí, nessa situação, R$ 800,70.